A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é terça-feira, eu quero saudar a você, amado, eleita do Senhor, ovelha do rebanho de Cristo, você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado ou cidade do Brasil, e você também que nos acompanha via satélite, você que está na Europa, em Portugal, temos uma nuvem de testemunhas que acompanham a nossa programação da terra tão querida de Portugal, você que está na Espanha, em qualquer outro país da Europa, no Oriente Médio, na África, onde nós estivermos chegando neste momento através da internet, também estamos chegando no mundo inteiro, na verdade. Então, graças a Deus por esta porta que nos permite levarmos a palavra do Senhor a toda criatura. Foi uma ordem de Jesus, não só os seus discípulos, aqueles que estavam presentes com ele, mas todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que conhecem as Escrituras, que vivem a palavra do Senhor, e é claro, tem também como responsabilidade de serem evangelizadores, pregarem a palavra a toda criatura. Que bom que você está conosco. Hoje vamos continuar assistindo uma mensagem poderosa ministrada pelo nosso apóstolo. Estamos estudando a respeito de evangelização, temos temas muito importantes para os dias atuais e eu creio que você vai aprender muito com esta palavra que será ministrada. E mais do que nunca, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Temos que estar firmes sobre esta rocha que é a palavra do Senhor. A rocha é Cristo, é claro, mas quando o Verbo se fez carne, Ele trouxe os seus ensinamentos, estão aqui na Bíblia, para que nós aprendamos e vivamos uma vida bem estabilizada, uma vida fortificada, uma vida inabalável sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Então, certamente, esta mensagem vai ser orientadora para a sua vida, vai ser esclarecedora e será também forma de você adquirir sabedoria. Porque os filhos de Deus devem ter esta característica de serem pessoas sábias, de serem pessoas prudentes, de serem pessoas que não agem por inclinações carnais, mas movidas pelo Espírito, conferindo sempre se a sua vida, as suas atitudes estão alinhadas à palavra do Senhor. Jesus deu uma instrução também aos 12 discípulos, apóstolos, que nós devemos acatar para as nossas vidas, que está aqui em Mateus 10. Ele falou assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí vem o conselho: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja as características de um cristão, de um evangélico, algumas das características que nós devemos ter. A prudência, mas também a simplicidade, a humildade, a submissão, primeiramente a Deus, às autoridades, aqueles que são superiores a nós. São características importantes e que são desenvolvidas conforme ao crescimento na vida espiritual. E o crescimento vem através do estudo, através da dedicação. Então, preste atenção, esteja atento àquilo que o Espírito vai falar agora através dos lábios do nosso apóstolo.
para que você cresça em sabedoria e em prudência. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho estarei de volta. E claro, nós entendemos que é necessário. Ouça, amado, ouça o que eu vou dizer, porque eu tenho trazido estatísticas aqui tremendas. Das 50 cidades onde há mais homicídios do mundo, onde se mata mais gente, 22 cidades são do Brasil. O Brasil promove sem regras o espírito do aborto. São 1,5 milhão de fetos que vão para o ralo. Estou lhe falando de acidentes. 150 mil pessoas morrem por ano em acidentes. Grande parte deles, 70%, por causa do alcoolismo. E a droga? E o vírus da AIDS? E todos esses desmandos que a nossa sociedade está vivendo. Então como é que nós vamos fazer? A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, amado, Cristo fez uma obra tão grande, que a sua gratidão, quando o salmista disse: o que é que eu posso dar em troca por tantos benefícios? Eu vou lhe dizer esta noite: a sua palavra de evangelização pessoal. A sua palavra de evangelização. Esta obra eterna que Jesus fez na nossa vida, amado. A Bíblia diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Não temos que nos envergonhar. Minha amada, quando você pega um filho e começa a dizer a esse filho: filho, seja fiel. Filho, olha o exemplo da mamãe. Filho. Você está ali como um escultor esculpindo o caráter do seu filho. Quando você põe Deus no meio, você está evangelizando o seu filho. Quando você, senhora, conforme Pedro ensinou e nós mostramos domingo, com o seu procedimento, com as suas atitudes, com a sua fé, você encoraja o teu marido, tem um procedimento dentro de casa amoroso, você está evangelizando o seu marido. Quando o marido ama a sua esposa, quando o marido dá a vida pela esposa, ele está evangelizando com o seu procedimento a esposa. E é assim que muitos serão ganhos. É assim que o seu filho um dia virá à igreja, o seu marido virá à igreja, a sua esposa virá à igreja. Então o ministro, todo ministro de Cristo, tem que estar ligado à pregação. E qual é a melhor pregação? É o testemunho. Amado, por nosso intermédio, disse Paulo, digam às pessoas: reconciliai-vos com Deus. Então nós temos que ser instrumentos úteis, instrumentos de honra. Meus irmãos, é uma vergonha ver tanto mau testemunho aí fora. Quanto crente aí dando mau testemunho de falsidade, de deslealdade, de traição, de mentira, de engano. Amado, quanto crente aí fora da lei traindo suas mulheres, onde não há um espírito de fidelidade, onde se fez aliança, jurou-se, tanta gente sobe nos altares, jura, oh, na morte, na saúde, qualquer problema que há, já se divorciam. Então, meu amado, quais são os passos para eu usar o meu testemunho pessoal? Então, ouça, cada cristão, cada um de nós, tem uma história pessoal. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você recebeu? O que houve de mudança na sua vida? Isto é o seu testemunho pessoal. E como é que você evangeliza com o seu testemunho pessoal? Você divulga o que Deus fez na tua vida. E isto não é feito com clichês. O sangue de Jesus tem poder. O dragão com os 7 chifres, 8 diademas. Não, isso são clichês que não servem. Pastor, como é que eu posso usar então o meu testemunho? Eu estou aqui para aprender com o senhor. Olha, todos nós temos então uma história. E a nossa história é exatamente de como Jesus trabalhou em nossa vida.
Como é que foi a nossa conversão? Isto mesmo se você não tiver uma experiência dramática. Porque há irmãos aqui que, como eu, tiveram uma experiência dramaticíssima. Vimos a morte, o cheiro da morte, acidente, guerra, problemas de família, alcoolismo, drogas. A gente que não tem uma coisa dramática, mas tem uma mudança de vida. Tem um sinal de Deus na sua vida. Então, você usa o seu testemunho, você fala sobre a sua vida transformada. A sua vida com Deus. Quando você diz a uma pessoa, quarta-feira à noite, eu estava na minha igreja ouvindo o meu profeta. E a pessoa vai dizer, ué, mas você vai à igreja ouvir o profeta? O que ele te falou lá? Aí você começa a falar do seu testemunho. Ele me falou e me ensinou que eu devo dar testemunho da obra que Deus fez. Porque olha, amado, o segundo ponto é, a história da nossa vida tem muito poder. Tem muito poder. Quando eu conto a qualquer pessoa do mundo, onde qualquer lugar que eu esteja, que eu digo, olha, eu tive um acidente, tive 2 anos de cama, fiz 20 cirurgias, quase amputei uma perna, tenho placas, parafusos, as pessoas ficam, uau, como é que pode? Você sofreu muito. E é ali que eu engato a conversa, para depois dizer o que Jesus fez, a obra da cura do meu corpo, mas o meu corpo um dia vai virar pó. A grande obra foi a minha salvação. Então, amado, nós temos que ter um gancho, porque é algo pessoal, é Deus contigo. Você sabe quem você era, você sabe disso aqui, sabe? Falar sobre conversão, não é necessário fazer um sermão, como eu lhe faço aqui na igreja. É apenas você dizer quais são os teus valores, quais são as tuas convicções, o que é importante para você, o que aconteceu na tua vida. Agora, o terceiro ponto é que nós devemos de planejar a forma de dar testemunho. Primeira coisa que você deve fazer, sempre falar quem era você antes de ter Jesus. Olha, eu pessoalmente, eu era um católico romano, eu adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, era supersticioso até as raízes dos meus tutanos, tinha medos, tinha inseguranças, tinha vazio. Bom, você tem que falar quem era você antes. Nós temos aqui gente do samba, gente do espiritismo, gente da macumba, gente que andou para aí batendo cabeça. Conta às pessoas quem era você antes de ter Jesus. Seja sincero, seja franco, para que as pessoas, quando lhe ouvirem, possam comparar com aquilo que você é hoje. Porque se eu venho à igreja e dou meu testemunho, olha, eu quando fui àquela igreja fumava 5 maços de cigarro, graças a Deus hoje eu só fumo 1 maço. Isso não é testemunho. Agora, se o indivíduo diz, olha, eu cheirava um teco de cocaína e graças a Deus eu estou são, salvo e sadio, isso é um testemunho. Então, seja sincero, para que as pessoas comparem, nossa, ele disse que era assim, olha como é que ele é hoje. Sabe, descreva a sua experiência, como é que foi a sua conversão. Às vezes há pessoas que chegaram ao fundo do poço como o apóstolo. Explique como é que é a sua vida hoje. Diga às pessoas o que você parou de fazer. Oi, eu fumava, eu bebia, eu mentia, eu fazia, não faz. Diga o que você faz hoje. Eu vou ao culto, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu quero ajudar a obra do Senhor, eu envolvo a minha vida mesmo, eu uso a minha fé. Você tem que explicar isso, porque isto é que é o testemunho. Você sabe que o apóstolo São Paulo deu um testemunho tremendo quando ele esteve diante de um rei. E diz em Atos 26, 4, 5, 9, 12, vamos seguindo alguns versículos para você entender. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então ele está contando o testemunho dele. Como é que era a vida da mocidade?
Ele diz, todo mundo sabe. Eu, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, e assim quiseram testemunhar, porque eu vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. Então ele disse, eu era um fariseu. Eu lhe disse, eu era um católico. As pessoas dizem, eu era um espiritista, eu era um ocultista, eu era um bandista. Você tem que dizer quem era você antes de entrar Jesus na sua vida. Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo de cidades estranhas os perseguia. E com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes. Então você vê, ele diz que era um fariseu, ele diz como é que era o procedimento da sua vida, perseguia a igreja, autorizava que matassem pessoas. Depois ele diz no versículo 13, mas ao meio-dia. Olha, você sabe, todos nós sabemos qual foi este meio-dia na nossa vida. Todos nós sabemos qual foi o dia em que as coisas começaram a mudar. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, cabeça dura. E levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque isto eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas por qual te aparecerei ainda. Livrando o povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecado. Você percebe como é que se dá um testemunho? Quem eu era? Um perseguidor da igreja, um fariseu. O que aconteceu? Um dia eu entrei na igreja, ouvi na rádio, deram-me um folheto, mergulhei na Bíblia, estava perdido, desesperançado, e ao meio-dia, olha, você sabe qual foi o teu meio-dia? E depois ele diz, agora eu tenho um chamado, agora mudou a minha vida. Veja como é que, exatamente como se faz. E então diz o versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo começa a dizer, agora eu me tornei um novo homem. Sou obediente à visão, agora eu estou pregando, agora eu estou tirando as vendas das pessoas, eu estou tirando as pessoas do Satanás para o reino do Filho do seu amor. Agora eu estou cumprindo a minha missão. Então, amado, é isto que é testemunhar, é contar o passado, o que aconteceu ao meio-dia, o que Deus faz hoje, o que você hoje faz com Deus e para Deus. Quarto lugar, mostre sempre Jesus, reproduzindo Jesus através da sua vida. Isto é a tua história. A tua história tem um significado muito profundo por causa do Senhor Jesus Cristo. E é a tua história que levará outros a Jesus. Porque você tem que dizer, onde fica Jesus na tua vida? Porque Paulo disse, ao meio-dia, caí do cavalo, o Senhor apareceu, disse, levante. Então, onde fica Deus na tua vida? Porque às vezes a pessoa diz, olha, eu estou na igreja, mas não sei muito bem onde é que fica Deus na minha vida. Apóstolo, nem me lembro que se houve alguma conversão. Não pode. O crente sabe que todos nós tivemos um meio-dia, aquele momento em que diz, agora, sim ou sim. Todos nós tivemos um momento em que caímos do cavalo, amado. Todos nós tivemos um momento em que reconhecemos que não éramos nada, ainda que muitos se achassem rei da cocada preta. Então mostra a chave da questão. Olha o que diz Atos 18, 24 a 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Conhecia a lei, porque agora vai outro aspecto da nossa vida. Além de nós termos um chamado para pregar ao incrédulo,
aquele que está nas trevas, aquele que está servindo a Satanás, também temos um chamado para explicar às pessoas da lei. Porque olha, vem o versículo anterior, bispo. Diz que este homem aqui era fervoroso, falava, ensinava a respeito disso, mas ele só conhecia a lei. Diz o versículo 26. Ele, pois, começou a... Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. A palavra do Senhor nos ensina a sermos prudentes e ao mesmo tempo simples. Essas são características de um cristão, de alguém que evangeliza, de alguém que leva a bandeira do Evangelho de Cristo, da graça de Deus. E eu creio que através desta mensagem que você acabou de ouvir, de assistir, você adquiriu mais sabedoria para viver desta forma, para viver de forma agradável a Deus. Esta e todas as outras mensagens do Seminário Casa sobre a Rocha estão disponíveis dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Faça uma visita, navegue pelo nosso site, lá você vai encontrar todas as mensagens do Seminário Casa sobre a Rocha, as apostilas do nosso ministério. Veja que nós temos o cuidado, nosso apóstolo tem o cuidado de transformar todas as mensagens que são ministradas no nosso altar em apostilas. Olha aqui, eu tenho um exemplo aqui dentro da minha Bíblia de uma apostila. É importante que você imprima a sua apostila aí dentro do nosso site. É importante que você compartilhe com outras pessoas, que você estude também as mensagens. Se você perdeu algum culto, algum programa, procure pelo tópico, imprima sua apostila, junte os seus módulos, estude e cresça na palavra para que essas virtudes cristãs que nós devemos ter sejam aperfeiçoadas diariamente na sua vida. Está tudo disponível gratuitamente dentro do nosso site. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar este livro que é um presente do nosso apóstolo. Se você ligar de qualquer estado ou país também, qualquer estado do Brasil ou país, nós enviaremos para você. E este livro ele é muito importante porque ele fala a respeito das profecias que foram ministradas pelo nosso apóstolo no nosso culto de passagem de ano. Profecias de exaltação, que Deus esse ano elevaria muitas pessoas, muitos que semearam durante anos e anos estariam colhendo aquilo que semearam, na grande expectativa de algo realmente sublime da parte do Senhor. Se você quer aprender mais, ligue e nós enviaremos este presente do nosso apóstolo para você. Nosso programa está chegando ao fim. Você ainda ficará com momentos de louvor, de adoração e amanhã eu estarei de volta. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus, graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Oh! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Glória a Deus! Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando e louvando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai, segura e vai, oh! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, seja de hoje e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai, mas segura na mão de Deus e vai, mas segura na mão de Deus e vai. Vai nessa tua força, querido. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia! Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.